O Senhor não quer dizer, não está dizendo para você que será fácil, mas não desista, permaneça firme, firme. Eu quero trazer outra história no qual o Senhor já tinha pré-estabelecido o propósito divino dessa pessoa, o propósito para o qual ela ia vir a esta terra. Novamente, uma mulher impossível, uma mulher improvável, no qual o Senhor disse que daria à luz a um filho. Lucas capítulo 1, versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se, dominado pelo medo. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. Isabel era uma mulher de idade avançada, Zacarias também. E o Senhor está dizendo aqui, ela vai dar um filho, dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de João. O Senhor colocou o nome neste projeto, neste menino. Ele será chamado João. Será motivo de prazer e alegria para você. E muitos, Zacarias, não todos. Olha só a palavra que o Senhor está trazendo. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Os homens poderiam ver João pequeno. João, conhecido como Batista porque ele batizava, mas o nome dele era João. E aqui está dizendo que ele será grande aos olhos do Senhor. Alguns achavam João pequeno, mas para o Senhor não. Para o Senhor, João era grande. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, ou seja, é assim que vocês devem criar esse menino. E será cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel, retornar muitos, não todos, mas muitos, dentro do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante do Senhor. E foi o que aconteceu. Nosso Senhor irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e aos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Foi isso que João fez. Eita, mas João fez mesmo. Ele obedeceu, ele preparou o povo para o Senhor Jesus. E eu acho essa meditação tão maravilhosa, porque eu imagino que o Senhor falou tudo isso de João, toda a história da vida dele, porque Isabel e Zacarias não estariam lá para ver. Porque você percebe que João ele tem a mesma idade de Jesus, 6 meses de diferença. E não é mais mencionado Zacarias e Isabel quando João começa a cumprir o seu ministério. Então o Senhor fez com que Isabel e Zacarias conhecessem. Assim será o filho que vocês vão ter. Assim será, ele será assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Olha que maravilhoso. Porque quando você olha também para a história de Jesus, José, o seu pai adotivo aqui na terra, não participou do ministério de Jesus. Ele já tinha morrido, mas aí o Senhor vem e fala como seria a vida de Jesus. Ele conhece o destino de Jesus e pelos olhos da fé, como Zacarias, Isabel e José, eles viram tudo isso acontecer, eles viram com os olhos da fé. É isso que eu e você precisamos crer hoje. Quando o Senhor faz uma promessa para a nossa vida, quando o Senhor nos dá um propósito divino, nós geralmente olhamos para a nossa condição hoje. O Senhor diz para você, você vai ser assim, você vai chegar a tal lugar, você vai conquistar isso, e você pensa, mas como? Porque Zacarias disse isso para o anjo, a ponto do anjo se irritar e falar, você vai ficar mudo até o nascimento deste menino. E o que acontece? Porque a nossa visão é limitada, você está se vendo hoje, o seu eu, como a sua condição. Mas Jesus,
aquele que vai te aperfeiçoar, o Espírito Santo que vai te capacitar e Deus que vai realizar em você. Ele já te vê lá na frente. Ele já te vê, por exemplo, como Sansão libertando. Ele já vê, por exemplo, como João batizando. Ele já vê Jesus, por exemplo, curando. É assim que o Senhor vê. Quando Ele te dá um propósito, Ele já vê você realizando. É você que vai começar a conhecer, mas o Senhor já te vê lá na frente. Lembra de Noé? Quando o Senhor deu um propósito para ele de construir a arca, o Senhor já estava tudo pronto. Para o Senhor já estava tudo pronto, o dilúvio, como ia repovoar a terra, os animais, tudo. O Senhor já estava vendo tudo já feito, realizado. Mas Noé foi lá bater madeira, lixar madeira, cortar madeira, construir a arca. Mas Deus, quando Ele te entrega um propósito, Ele já vê você concretizando tudo isso. Então não faça como Zacarias, como será? Olha aqui, ele fala assim, como posso ter certeza disso? Como posso ter, por exemplo, eu sou velho e minha mulher de idade avançada. Não faça como Zacarias, mas faça com o Senhor. Senhor, vai me capacitando. Vai me capacitando para eu me tornar essa pessoa que o Senhor já idealizou. Me capacita para que eu corresponda às tuas expectativas. É isso que nós devemos fazer e falar com o Senhor. Senhor, me capacita para eu te obedecer, porque no meio do caminho vão vir provas, vão vir tentações. Lembra de Dalila? Foi a tentação de Sansão. Lembra? No meio do caminho, João veio Herodíades. E aí pediu a cabeça de João. Então é isso. No meio do caminho virão provações para te tirar do propósito de Deus. Mas mantenha-se firme no meio do caminho de Jesus, porque você também percebe aqui, no versículo 29, Maria também recebe essa informação, dizendo, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, horas improváveis, porque Maria ficaria grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo cobriria ela e ela ficaria grávida do Filho de Deus. Isso também é um milagre, como os outros aconteceu na vida de Maria. E aqui está dizendo, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino, Maria, seu reino jamais terá fim. É isso o propósito de Jesus. E Jesus veio e pessoas tentaram tirar ele do propósito de servir ao Senhor, de cumprir, de realizar, de executar. Porque Jesus viria para nos salvar, nos libertar, nos transformar, nos curar. Mas pessoas e até mesmo inimigo queriam tirar Jesus do propósito. Pessoas queriam tirar João do propósito. Pessoas queriam tirar Sansão do propósito. E assim também é comigo e com você. Lembra de Neemias, quando Deus deu a Neemias uma ordem para reconstruir os muros de Jerusalém e as portas? Enquanto ele estava lá reconstruindo, Sanbalate e Tobias vinha tentando tirar Neemias do propósito dele. Havia um propósito para a vida de Neemias e Neemias não sabia desde quando nasceu. Neemias estava servindo o rei, estava sendo o copeiro do rei, no qual Deus falou com ele, ei, construa, reconstrua. Ele fala que em secreto o Senhor revelou para ele e ele foi realizar sem contar a ninguém. E aí ele cumpre o propósito do Senhor, ele reconstrói, mas pessoas chegaram para desviar Neemias de concluir a obra do Senhor. O inimigo vai enviar pessoas para te tirar do propósito, para te desfocar, para te distrair. E a distração, ela é pior que a destruição, porque na verdade ela é o início de tudo. Se você perceber, o diabo, antes de te destruir uma pessoa, ele distrai.
Ele distrai a pessoa com coisas simples, com coisas do cotidiano. E hoje nós somos totalmente bombardeados por distrações que nos traz aquela alegria, aquela falsa alegria momentânea, não é verdade? Um vídeo que de repente você começa a sorrir, acha engraçado, daqui a pouco você está em outro, daqui a pouco você está em outro, e você ia se dedicar a entender o seu propósito, você ia dedicar a ouvir a palavra do Senhor, obedeceu, pronto, você já se distraiu, o seu tempo já passou ali no dia, você vai ter outras obrigações, você já deixou de cumprir aquela meta do dia, assim que o diabo nos faz. Você já reparou que quando a gente decide meditar na palavra do Senhor ou ouvir uma mensagem, começa a vir na nossa mente distrações, aquilo que você deixou ligado. Lembra que você falou que ia começar e não começou? Lembra que você ficou de ligar e não ligou? O inimigo começa a te distrair com informações. Você já parou para pensar nisso? Ei, você ficou de ligar para fulano e marcar tal coisa. Você ficou de desmarcar. Justamente quando você está meditando na palavra, isso chama distração do inimigo, para te tirar do propósito divino. E o que você tem que fazer? Você tem que usar o inimigo a seu favor. É isso que Deus faz. Deus, ele é o Criador, ele usa tudo ao favor dele. Tudo. Então, quando o inimigo fizer isso, trazer isso na sua mente, você fala, tá certo, diabo, obrigado, vou anotar aqui, eu tenho que ligar para fulano. Tá certo, eu tenho que tirar a roupa da máquina, vou anotar aqui, obrigado por ter me lembrado. É isso que o Senhor faz, o Senhor usa o inimigo a favor do propósito dele também. Lembra que o Senhor permitiu que o inimigo tocasse em Jó, para que eu e você entendesse que Jó foi aquele homem que perseverou, que continuou a acreditar no Senhor, mesmo o Senhor dando e tirando dele? Jó foi um exemplo para a humanidade, que o Senhor permitiu que o inimigo tocasse, mas depois o Senhor retribuiu tudo a Jó. E foi isso, o Senhor usou o próprio diabo como instrumento. Então usa também o diabo como instrumento, mas não seja instrumento do diabo. Não seja você. Não caia na lábia do diabo. Ele age de forma sutil. Ele vem jogando algo na sua mente, te distraindo do propósito de Deus. Você que está firme, você que está decidido, você que está comprometido em conhecer o propósito de Deus para a sua vida, se blinde a sua mente, coloque o capacete da salvação. Lembra das armaduras espirituais de Efésios? Coloque o capacete da salvação, blinda a sua mente contra os ataques do maligno, porque ele vai querer tirar do propósito. O propósito do inimigo é te atrasar, te distrair, te desfocar e te destruir. O final é destruição. Ele não destruiu Sansão, ele distraiu e foi derrotando Sansão na distração. Mas por fim o Senhor teve misericórdia de Sansão, porque Sansão acordou e recorreu a Deus, e o Senhor lembrou de Sansão e deixou que Sansão destruísse os filisteus. É isso que eu tenho para te dizer hoje. Não caia nas distrações do inimigo. Vamos conhecer o propósito para o qual o Senhor designou para a sua vida. Conhecemos pessoas que já tinham sido pré-estabelecidas neste mundo, já vinham com um propósito pré-estabelecido, como deveriam ser criados, para que seriam criados, qual o propósito da vida delas. Mas também conheceremos pessoas que no meio do caminho o Senhor se revelou a elas. Pessoas que achavam que a sua vida não tinha sentido nenhum. Pessoas que nem acreditavam em si mesmas, achavam que eram pequenas, que eram desfavorecidas, mas o Senhor as escolheu. A prova disso foi Isabel, a prova disso foi a esposa de Manoá, a prova disso foi Maria. Uma menina simples, mas que o Senhor escolheu para gerar o Filho de Deus. Tanto que o anjo chama, você é agraciada, Maria. Mas Maria teria um grande desafio pela frente. Grande desafio. Assim será você. Você vai ser desafiado durante estes dias. Mas siga firme neste propósito, porque o Senhor
vai fazer de você uma pessoa grande nessa terra. O Senhor fará de você uma pessoa extraordinária. Por que eu digo isso? Porque Deus é grande? Porque Deus é extraordinário? Porque Deus é poderoso? Ele faria algo pequeno? Deus faz tudo grande, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Assim será na sua vida e assim será na minha vida. Eu profetizo. Profetize agora em favor da sua vida. Seja profeta de si mesmo. Libere palavras de vitória, libere palavras de bênçãos. Amém? Graças a Deus. Eu posso dar um exemplo da minha vida. O Senhor disse que eu teria uma filha e que eu deveria colocar o nome de Ana. E o Senhor disse, porque ela será uma mulher de oração. O Senhor não falou um bebê, uma criança, uma adolescente. O Senhor já viu ela grande. Lá na frente, o Senhor disse, ela vai ser uma mulher de oração. E sabe o que eu ensino à minha filha? Orar. Porque se o Senhor disse que ela será uma mulher de oração, é isso que eu tenho que focar. A prioridade na vida da minha filha é a oração. Eu ensino ela a orar, eu ensino ela a agradecer a Deus por tudo, eu ensino ela a pedir a Deus. Quando ela conhece um amiguinho, eu falo para ela, ore por este amiguinho, ore para que Deus abençoe a vida dele, para que Deus realize o propósito na vida dele. Interessante isso. Eu começo a ensinar, e tanto que quando ela vai em algum lugar e ela se sente ali que foi dado por Deus, ela, Pai, Deus, muito obrigada por o Senhor me trazer aqui. Ela sabe que tudo vem de Deus, é assim que eu ensino, porque o Senhor disse que ela seria de oração. Mas Graciela, você não quer que ela seja isso ou aquilo? Eu quero que ela seja aquilo que Deus projetou para a vida dela. Mas a prioridade dela é a oração. Se ela vai ter alguma profissão, no qual pode ser o que o Senhor, com certeza, já designou para a vida dela, ela também tem que concordar, ela também tem que aceitar os projetos de Deus, mas eu sei que a prioridade na vida dela será a oração. Eu quero dizer algo para você, vou dar um exemplo. Se, por exemplo, o Senhor tem para ela medicina, ela vai estar nos corredores dos hospitais orando para os seus pacientes. É isso, a oração vai fazer o que ela não pode fazer. Porque no homem há incapacidade, mas para Deus não. Então, se ela for uma pessoa que vai construir algum projeto, ela vai orar antes desse projeto ser realizado, porque ali o Senhor vai dar estratégias para ela. Então, sim, ela precisa ser ensinada a orar. Então, se Deus te deu um filho, te deu um propósito para esse filho, priorize. Priorize o que Deus já disse que ele vai ser. Como ele vai ser. Você lembra de Sansão, que o Senhor disse para a mãe dele, não pode passar navalha, você não pode beber bebida forte, você não pode comer nada impuro para que não interfira na gestação dessa criança, e quando ele nascer não corte o cabelo dele. É isso que o Senhor disse, e Samuel também foi a mesma coisa. O Senhor disse a Ana como ela deveria criar Samuel. Samuel também não deveria cortar o cabelo, e assim como deveria ser criado. João foi a mesma coisa, Jesus foi a mesma coisa. Ei, se você não sabe o propósito do seu filho, pois descubra, porque Deus está dando a você essa capacidade para ensinar o seu filho aqui na terra o que ele projetou. É você que vai ensinar, que vai conduzir o seu filho no caminho. É você. A responsabilidade Deus está dando a você, pai, mãe. Então é isso. A palavra de hoje é essa, descobrindo o meu propósito. Se você quer descobrir, vamos caminhar junto durante esses dias. Creio que o Senhor vai mostrar, creio que o Senhor vai te revelar algo que você já estava na sua frente, mas você desconhecia. Mas agora o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Eu creio que assim seja. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor quer nos mostrar o nosso destino profético. O Senhor quer nos mostrar o motivo para o qual o Senhor nos colocou nesta terra, na nossa família.
nesta geração. Há um problema que o Senhor quer que resolvamos, Senhor. Há um problema no qual o Senhor nos enviou para resolver. Sim, Senhor. Porque todos esses que foram citados vieram para resolver um problema da humanidade. Todos eles, Senhor. Pai, este meu irmão, esta minha irmã, hoje, ele se posiciona para obedecer a tua voz, para, Senhor, obedecer ao teu chamado. Há um problema no qual o Senhor quer que ele resolva. Em nome de Jesus, revele a ele. Dá a ele a capacidade para entender e compreender os dons e os talentos que o Senhor já colocou dentro dele. Senhor, em nome de Jesus Cristo, há um problema no qual ninguém vai resolver, somente este meu irmão, esta minha irmã. Senhor, que ele venha descobrir o propósito, que ele venha descobrir o destino que o Senhor tem para a vida dele. Será grande, será extraordinário, será maravilhoso, porque o Senhor é tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá encorajamento, dá força, dá ânimo para que eles não desistam, mas que permaneçam firmes nessa caminhada. Em nome de Jesus Cristo, e todos aqueles que vierem para distraí-lo do propósito, Senhor, que eles venham identificar e que eles venham ter sabedoria para agir. Assim como o Senhor deu a Neemias para, Senhor, lidar com o Sambalate e Tobias. Dê sabedoria, meu irmão e a minha irmã, para lidar com distrações que pessoas e o inimigo pode trazer durante estes dias. Em nome de Jesus Cristo, porque compreendemos que a distração nos leva à destruição, mas o Senhor nos manterá focados. Em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo nos lidere nestes dias e todos os dias da nossa vida. Venhamos ser liderados e ensinados pelo Teu Espírito Santo, que assim seja, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se inscreva neste canal, Graciela Meireles. Curta, comente, compartilhe. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Até a próxima mensagem. Amém.